Olá, e bem-vindo ao Na Armadilha dos Desejos. O som do mar era a trilha sonora dos meus dias. Moro sozinha há 5 anos, desde que o Rui, meu marido, partiu de repente, deixando um vazio que nem o vento do Atlântico conseguiu preencher. Meu nome é Helena, tenho 58 anos, e minha casa fica no alto de uma encosta em Algesur, na costa vicentina. É pequena, branca, com janelas azuis e cheiro constante de sal. Aqui, o tempo corre devagar, como se o relógio obedecesse à maré. Naquela sexta-feira, eu fazia o que sempre faço. Tomava meu café quente na varanda, observando o sol se levantar por trás das falésias, quando o telefone vibrou. Era uma mensagem. De alguém que eu não esperava. Tia Helena, posso passar uns dias aí? Preciso me desligar de tudo. O nome no topo da tela fez meu coração bater diferente. Miguel, meu sobrinho. Fazia quase 3 anos que não o via. Ele tinha 29 anos agora, o mesmo olhar intenso de quando era menino, mas, nas fotos recentes, eu via uma sombra por trás do sorriso. Respondi sem hesitar. Claro, meu querido. Esta casa sempre será sua. Nos dias seguintes, preparei tudo como se esperasse um hóspede de honra. Lavei os lençóis, arejei o quarto, deixei um ramo de alfazema na mesa de cabeceira e assei o bolo de laranja que ele adorava quando criança. A rotina que antes era só silêncio, de repente, ganhou propósito. Quando o carro dele apareceu na estrada de terra, ao entardecer, senti um nó na garganta. Miguel saiu, alto, magro, o cabelo bagunçado pelo vento, e me olhou com um sorriso tímido. Tia! Foi só o que disse antes de me abraçar. Um abraço longo, de quem volta para casa depois de muito tempo. Durante o jantar, falamos de coisas simples. O trânsito de Lisboa, os velhos vizinhos, o peixe fresco do mercado. Mas havia algo diferente nele. O olhar distante, as pausas entre as frases. Você está bem, Miguel? Perguntei com cuidado. Ele desviou o olhar. Tô. Só cansado, tia. Preciso de um tempo para respirar. Assenti. Eu conhecia bem o peso da fadiga da alma. No dia seguinte, o sol nasceu preguiçoso, espalhando luz dourada pelas paredes. Miguel apareceu na cozinha descalço, com o cabelo bagunçado, e me ajudou a preparar o café. Esse cheiro de pão fresco. Eu tinha esquecido como é bom acordar aqui. Sorri. Aqui o tempo anda devagar. Às vezes, é tudo o que a gente precisa. Depois do café, fomos até o quintal. O portão antigo estava torto e rangia toda vez que o vento soprava. Vamos consertar isso hoje? Ele perguntou, com um brilho no olhar que eu não via há tempos. Pegamos ferramentas, madeira e começamos o trabalho. Ficamos ali por horas, martelando, rindo, trocando histórias. O sol batia forte, o cheiro de maresia misturava-se ao de tinta fresca. Às vezes, o silêncio se estendia entre nós, mas era um silêncio bom, o tipo de pausa que acolhe, não o que separa. Quando o portão finalmente ficou de pé, Miguel limpou o suor da testa e sorriu. Ficou perfeito. Nem tanto, respondi. Mas agora abre e fecha sem reclamar, o que já é muito. Rimos juntos, e foi nesse riso que percebi. A casa, antes adormecida, estava voltando a viver. À tarde, fomos ao jardim. O chão estava seco e as flores, murchas. Preciso replantar tudo, comentei. Miguel pegou uma enxada sem eu pedir. Então vamos fazer isso juntos. E fizemos. Trabalhamos por horas, sem pressa, com as mãos na terra e o coração leve. Ele cavava, eu regava, e, entre risadas e histórias antigas, o jardim começou a ganhar cor outra vez. Sabe, tia, disse, olhando para o horizonte. Acho que tinha esquecido como é bom fazer algo de verdade, com as mãos. O mundo lá fora corre demais, Miguel. Aqui, até o vento ensina a esperar. O céu foi ficando alaranjado,
e um bando de gaivotas cruzou o ar. Aquele pôr do sol parecia querer guardar o momento dentro dele. À noite, a energia caiu. Coisa comum por aqui. Acendemos velas, e o jantar virou uma cena antiga, a luz amarela e suave. Miguel contava histórias da infância, de como tentava pescar caranguejos nas rochas e sempre acabava caindo na água. Eu ria até as lágrimas, lembrando do menino que ele tinha sido. Quando se recolheu para dormir, fiquei sentada na varanda, ouvindo o mar. Aquela casa, que por tanto tempo conheceu apenas o som do vento, agora respirava de novo. E, pela primeira vez em anos, senti que o silêncio não era solidão, era paz. Mas, no fundo, algo me dizia que Miguel não tinha vindo só para descansar. Havia um motivo maior, escondido por trás daqueles olhos cansados. Um motivo que, mais cedo ou mais tarde, eu teria que descobrir. Acordei com o som da chuva fina batendo no telhado. O mar lá fora rugia mais forte, e o vento trazia cheiro de terra molhada e sal. Miguel já estava acordado, sentado na varanda, com uma caneca de café entre as mãos. Olhei para ele por alguns segundos, em silêncio. Parecia outra pessoa, tranquilo por fora, mas com o olhar perdido em algum lugar distante. Dormiu bem? Perguntei, encostando na porta. Dormir eu dormi, mas sonhar é outra história, respondeu, sem tirar os olhos do horizonte. Sentei-me ao lado dele. A chuva caía devagar, desenhando caminhos na madeira da varanda. Havia algo pesado no ar. Não era o tempo, era ele. O tipo de tristeza que não se vê de imediato, mas que se sente. Quer falar sobre isso? Perguntei com cuidado. Sobre o quê? Ele devolveu, num sorriso breve, quase defensivo. Sobre o que trouxe você até aqui, Miguel. Ele respirou fundo, apertando a caneca entre as mãos. Acho que não é um assunto de café da manhã, tia. Deixei que o silêncio fizesse o resto. Aprendi, ao longo da vida, que há dores que só florescem quando o coração está pronto para deixá-las sair. Depois do café, fomos cuidar do quintal. A chuva tinha parado e o ar estava fresco. O portão que consertamos no dia anterior estava firme, e o jardim, ainda molhado, parecia um novo começo. Pegamos as ferramentas e começamos a aparar os galhos secos das roseiras. Trabalhamos por horas. Entre um corte e outro, Miguel começou a falar, primeiro de coisas pequenas. O trânsito, o trabalho, os amigos que se afastaram. Mas, aos poucos, as palavras começaram a mudar de peso. Sabe, tia, às vezes eu acordo e não sei por que levanto da cama. E o que você faz nesses dias? Perguntei. Finjo que está tudo bem. Finjo que sou forte. E funciona? Quase nunca. Parei o que estava fazendo e olhei para ele. O rosto de Miguel carregava mistura de juventude e exaustão que só quem vive rápido demais conhece. Você não precisa fingir aqui, Miguel. Essa casa aguenta a verdade. Ele sorriu de leve, com os olhos marejados. Nem eu sei mais qual é a verdade. No fim da tarde, o sol reapareceu. Miguel foi até o galpão pegar algumas tábuas antigas e disse que queria construir uma prateleira para o quarto dele. Eu ri. Você sempre teve mania de consertar o que não precisa. Talvez seja meu jeito de tentar consertar o que realmente está quebrado, respondeu, com um olhar que me fez calar. Nós trabalhamos nisso o resto do dia. Pregos, martelo, poeira de madeira. O som ritmado das batidas enchia a casa. Um som de presença, de vida. Falamos pouco, mas eu sentia que cada gesto dele era uma tentativa de reconstruir algo dentro de si. Quando a noite caiu, a prateleira estava pronta, simples, mas bonita, feita com cuidado. Miguel passou a mão pela madeira, como quem sente orgulho e saudade ao mesmo tempo. Faz tempo que eu não termino nada, tia. É bom ver algo ficar de pé. Às vezes, tudo que a gente precisa é ver que ainda é capaz de construir,
respondi. Jantamos peixe grelhado com legumes, e ele comeu em silêncio, olhando o fogo da lareira. Depois, ficamos na sala, ouvindo o vento lá fora. De repente, ele falou, sem me olhar. Tia, você acredita que uma pessoa pode se perder mesmo tendo tudo? Acredito. Porque às vezes ter tudo não tem nada a ver com estar inteiro por dentro. Miguel se virou para mim. Nos olhos dele, vi o menino de antes. Aquele que pedia colo depois de cair da bicicleta. Eu me perdi, tia. E nem sei onde foi que comecei a me afastar de mim mesmo. Ficamos em silêncio. Eu não tinha respostas prontas. Só o impulso de estender a mão e apertar a dele. O toque foi breve, mas bastou. Às vezes, o afeto não precisa de palavras. Só de presença. Naquela noite, quando fui me deitar, ouvi passos no corredor. Miguel estava na cozinha, sentado à mesa, com um caderno aberto e a cabeça apoiada nas mãos. Passei pela porta em silêncio, sem interromper. Ele escrevia algo, linha após linha, com lágrimas caindo sobre o papel. Voltei pro quarto, e o som do mar pareceu mais alto do que nunca. O mar tem esse dom, de ecoar o que a gente não consegue dizer. Na manhã seguinte, encontrei o caderno sobre a mesa. Na primeira página, apenas uma frase, escrita com letra firme. Preciso encontrar o que deixei para trás. Peguei o caderno, fechei devagar e senti um arrepio. Não sabia o que Miguel procurava. Mas algo me dizia que a resposta não estava em Lisboa. Estava aqui, entre as falésias, o vento e as lembranças que ele ainda não teve coragem de encarar. O vento soprava forte naquela manhã. As nuvens vinham do mar em camadas espessas, cinzentas, e o ar trazia o presságio de uma mudança. Miguel estava sentado na areia, com o olhar fixo nas ondas. De longe, parecia um náufrago que tinha sobrevivido à tempestade, mas ainda não sabia para onde ir. Aproximei-me devagar, levando 2 xícaras de café. Tá frio, né? Disse, estendendo uma delas. Tá, mas é um frio bom, desses que acordam a gente. Sentei-me ao lado dele. O silêncio era denso, mas não desconfortável. O mar batia nas pedras com força, e eu sabia. Havia algo prestes a se romper dentro dele. Tia, lembra quando eu era pequeno e você me ensinou a não virar as costas pro mar? Claro! Eu dizia que o mar é bonito, mas também é traiçoeiro. Ele sorriu, um sorriso curto, cheio de memória. Acho que passei os últimos anos virando as costas para mim mesmo. Fiquei em silêncio. Miguel respirou fundo e passou as mãos pelos cabelos. Tia, eu vim pra cá porque perdi alguém. Aquelas palavras ficaram suspensas no ar, como se o vento não soubesse para onde levá-las. Perdeu como? Perguntei, baixinho, de um jeito que não dá para consertar. Ele se levantou, caminhou alguns passos até a beira da água e continuou. Era uma mulher. Clara. O nome saiu quase num sussurro. Trabalhávamos juntos. Eu achava que era só mais uma história, sabe? Uma daquelas que o tempo apaga. Mas não foi. Ela adoeceu rápido. E eu, não consegui ficar. A voz dele falhou. Eu não soube lidar com aquilo. Fugi. Tia. Fui covarde. O som das ondas parecia responder por mim. Miguel se sentou novamente, os olhos marejados. Ela partiu há 8 meses. E desde então, tudo que faço é tentar continuar, mas não sei para onde. Coloquei a mão sobre o ombro dele. Miguel, às vezes a gente não foge por fraqueza. Foge porque o coração ainda não sabe como ficar. Ele respirou fundo, o olhar perdido no horizonte. Eu deixei tudo para trás. O trabalho, os amigos, o apartamento, tudo. Achei que vir pra cá fosse me ajudar a entender. E tá ajudando? Ainda não sei. Mas aqui o tempo parece ouvir, sabe? Em Lisboa, o tempo grita.
Voltamos para casa sem dizer muita coisa. O dia seguiu nublado, com aquele ar de introspecção que o inverno traz. Miguel passou a tarde na garagem, mexendo em ferramentas antigas do meu marido. De vez em quando, o som do martelo ecoava, firme, constante, como se ele estivesse reconstruindo algo invisível. No final da tarde, fui levar-lhe um lanche. Ele estava sentado num banco, olhando para um rádio velho em cima da bancada. Rui adorava esse rádio, comentei. Ele tentou consertar uma vez, mas nunca funcionou direito, respondeu. Vai tentar de novo? Vou. Acho que preciso consertar alguma coisa hoje. E ele ficou ali por horas, desmontando, limpando, parafusando. O tempo passou sem que percebêssemos. Quando finalmente ligou o aparelho, um chiado preencheu a garagem. Por um instante, nada aconteceu. Depois, uma música antiga começou a tocar. Uma daquelas que o Rui amava. Miguel sorriu pela primeira vez em dias. Olha só, ainda toca. Nem tudo que o tempo enferruja morre, respondi. Ele me olhou com gratidão, e eu vi algo mudar nele. Não era alegria ainda, era leveza, o primeiro sopro dela. À noite, jantamos juntos. O humor dele estava diferente, mais sereno. Falamos sobre o passado, da minha irmã, mãe dele, das férias antigas, das coisas simples que a vida moderna apaga. Rimos, e o riso soou como um reencontro com o que é real. Mas, antes de subir para o quarto, Miguel disse algo que me fez estremecer. Tia, acho que a Clara queria que eu viesse para cá. Por quê? Ela falava muito daqui, das histórias que eu contava, do mar, das falésias. Dizia que, se um dia eu me perdesse, era para eu voltar pro começo. E o começo é aqui. Fiquei sem palavras. Miguel subiu as escadas, e eu fiquei parada, olhando a chama da vela que tremeluzia na mesa. O mar rugia ao longe, e tive a sensação de que, naquela noite, algo começava a mudar. Não só nele, mas em mim também. Fui dormir tarde. Lá fora, o vento soprava forte, e entre o som das janelas batendo e o murmúrio das ondas, ouvi passos no corredor. Miguel estava acordado, andando de um lado pro outro. Abri a porta e o vi parado, olhando uma foto antiga do Rui na parede. Ele parecia feliz aqui, disse. Era feliz. Esse lugar tem o dom de curar devagar. Ele assentiu e voltou pro quarto. Antes de fechar a porta, olhou para mim e disse: Amanhã quero ir até o penhasco. Preciso ver o mar de perto. E eu soube, naquele instante, que algo importante estava prestes a acontecer. O amanhecer chegou silencioso, envolto em uma névoa espessa que cobria o vale e o mar. O som das ondas parecia mais grave, como se o oceano também pressentisse o que estava por vir. Miguel já estava de pé, sentado na varanda com uma caneca de café e o olhar perdido no horizonte. Quando me aproximei, ele falou sem me olhar. Hoje quero ir até o penhasco, tia. Preciso ver o lugar de onde o Rui tirava aquelas fotos. Você tem certeza? O vento está forte. Tenho. Acho que é hora. Não perguntei mais nada. Preparei uma mochila com água, uma manta e pão com queijo. O mesmo lanche que levávamos quando Rui ainda estava vivo. Miguel pegou o velho casaco azul do tio e vestiu como se fosse uma armadura. E então partimos, a trilha se abrindo entre o capim alto e as pedras úmidas. A caminhada foi longa e silenciosa. O céu, coberto por nuvens densas, parecia se abaixar sobre nós. De vez em quando, o som de um falcão cortava o ar. Lá embaixo, as ondas batiam nas rochas com força, se despedaçando em espuma branca. Quando eu era criança, esse lugar me dava medo, disse Miguel. Parecia o fim do mundo. De certo modo, é o fim e o começo, respondi. Foi aqui que o Rui pediu para eu ficar, quando ele adoeceu. Disse que o mar guardava as palavras que a gente não consegue dizer.
Miguel parou, olhou para mim, e vi em seus olhos o mesmo cansaço que um dia vi no olhar do meu marido. Um cansaço de quem carrega mais lembranças do que o coração suporta. Chegamos ao penhasco. O vento soprava com força, levantando nossos cabelos e as dobras do casaco. O mar rugia lá embaixo, bravo, infinito. Miguel ficou de pé na beira, respirando fundo, como se precisasse coragem para continuar. Ela queria ver o mar, disse ele, de repente. Clara! Sim. Ela dizia que o mar é o único lugar onde o passado e o futuro se encontram. No hospital, ela me pedia para descrever o som das ondas, e eu mentia. Dizia que ainda lembrava. Mas eu não lembrava mais. A voz dele falhava entre o vento. Hoje eu entendo porque ela me mandou voltar para cá. Ela sabia que era aqui que eu ia me perdoar. Ele tirou algo do bolso. Uma pequena concha, gasta, com rachaduras. Ela me deu isso no último dia. Disse que, quando o mar tocasse essa concha, eu estaria livre. Miguel ajoelhou-se e segurou a concha com as duas mãos. Mas, tia, como é que a gente se liberta da culpa? Ajoelhei-me ao lado dele e toquei sua mão. Não é a gente que se liberta, Miguel. É o tempo que, aos poucos, vai soltando os nós. A gente só precisa deixar o mar levar o que não cabe mais dentro da gente. Ficamos ali por horas. Horas inteiras, ouvindo o som do vento, das ondas, e das nossas próprias respirações misturadas ao ritmo da terra. Não havia pressa. Havia apenas o peso leve de quem começa a entender. Quando finalmente o sol apareceu por trás das nuvens, Miguel se levantou e caminhou até a beira. Abriu a mão e deixou a concha cair no abismo. O vento a levou antes de tocar a água. Ele observou o vazio por um tempo, em silêncio, depois virou-se para mim. Senti, como se algo tivesse ido embora. Mas ainda dói. Vai doer, filho. Dói porque foi verdadeiro. Mas agora o mar sabe. Voltamos pelo mesmo caminho, e o céu começou a mudar. A primeira trovoada soou distante, e o vento trouxe o cheiro de chuva. Quando chegamos à casa, as primeiras gotas já batiam nas telhas. Miguel acendeu a lareira, e o fogo iluminou o rosto dele. Havia paz, mas também uma tristeza bonita, madura. Sentamos diante das chamas, sem falar. O som da chuva enchia a casa. Depois de um tempo, ele quebrou o silêncio. Sabe, tia, eu pensei que voltar fosse um jeito de fugir. Mas acho que voltei para começar. Começar o quê? A viver de verdade. A perdoar. A lembrar sem me punir. Sorri. O mar devolve tudo, Miguel. Até a coragem. Ele se levantou, foi até a janela e abriu-a. O vento frio entrou, misturado ao cheiro de terra molhada. Lá fora, o jardim que plantamos juntos estava coberto de gotas, e as flores recém-nascidas dançavam sob a tempestade. Olha só, disse ele. As flores resistem até na chuva. Porque aprenderam com o mar. Ele ensina a cair e levantar todo dia. A chuva engrossou, e o barulho tomou conta da casa. Mas havia algo diferente no ar, um tipo de quietude profunda, o tipo de paz que só vem depois da tormenta. Horas depois, quando a tempestade finalmente começou a se afastar, ouvi o som do rádio na garagem. Miguel estava lá novamente, girando o botão com calma. A mesma música antiga tocava, agora clara, forte, limpa. E ele cantava junto, a voz baixa, mas firme. Parei na porta, observando sem ser vista. Aquele homem não era mais o mesmo que chegou dias atrás. O peso nos ombros ainda estava lá, mas havia também um brilho novo nos olhos. Um início, uma promessa. E então ele disse, sem perceber que eu o escutava. Clara, o mar ouviu. Eu ouvi também. Um trovão distante respondeu, como se o céu confirmasse. E naquela noite, adormecemos com a certeza silenciosa de que, às vezes, o amor não termina,
só muda de forma. A manhã seguinte chegou com uma luz tênue, filtrada pelas nuvens que ainda persistiam no céu. O jardim estava molhado pela chuva da noite anterior. Cada folha brilhava com gotas cintilantes. Miguel já estava de pé, mexendo nas plantas, e eu o observei da varanda. Havia algo em sua postura, um equilíbrio que antes faltava, como se, finalmente, tivesse encontrado seu lugar no mundo. Bom dia, tia, disse ele, sorrindo. Bom dia, Miguel. Dormiu bem? Como nunca. A tempestade, parece que levou mais do que a água. Ri suavemente, sentindo o coração aquecer. O silêncio entre nós era confortável, preenchido apenas pelo som dos pássaros e pelo cheiro de terra molhada. Decidimos tomar o café da manhã na varanda, o ar fresco ainda carregado de lembranças da chuva. Miguel preparou pão com manteiga e café, movimentando-se com cuidado e familiaridade pela cozinha. Você sempre teve jeito com comida, sabia? Aprendi com você, tia. Sempre observei. Depois do café, fomos até a antiga caixa de ferramentas do meu marido na garagem. Ele abriu a tampa e encontrou alguns papéis envelhecidos, cobertos de poeira. O que é isso? Perguntei. Não sei, mas parece antigo. Quero ver. Entre cadernos e envelopes, Miguel encontrou um conjunto de cartas. Eram da Clara, escritas anos antes, nunca enviadas. Ela escreveu para você? Perguntei, surpresa. Não. Mas, parece que escreveu para mim. Cada carta é uma lembrança. Tia. Um pedaço do que ela sentia. Sentamo-nos no chão da garagem, abrindo cada envelope com cuidado. As palavras de Clara revelavam medos, sonhos e memórias compartilhadas, mas também conselhos velados. Se um dia ele se perder, que volte ao início. Que o mar mostre o caminho. Que alguém que ama cuide dele. Miguel ficou em silêncio, absorvendo cada frase. Ela sabia que eu precisava voltar para cá, murmurou. E você voltou. Agora sabe o que fazer com tudo isso. Passei a mão em seu ombro, emocionada. Ela deixou que o amor fosse lembrança e guia ao mesmo tempo. Miguel, você tem a chance de viver sem culpa. Ele assentiu e ficou alguns minutos olhando para o jardim. Tia, acho que posso finalmente respirar. Posso seguir em frente. E não está sozinho. Estou com você. Decidimos então reorganizar o jardim, plantar novas flores e limpar as folhas caídas da tempestade. Passamos horas juntos, mexendo na terra, regando as plantas, ajeitando vasos antigos. O sol começou a aparecer entre as nuvens, iluminando os pequenos trabalhos com uma luz dourada. Miguel ria das minhas observações, e eu sorria de seus comentários. Cada gesto, cada troca de olhar carregava a leveza de quem finalmente deixa o passado descansar. Ao entardecer, levamos algumas das flores recém-plantadas até o penhasco. O vento estava calmo, e o mar refletia tons de azul profundo e dourado. Miguel colocou uma flor sobre uma pedra, olhando para o horizonte. Para Clara, disse ele, em voz baixa. Ela estará feliz de ver isso. E então, algo inesperado aconteceu. Uma garrafa antiga, presa entre as rochas, chamou nossa atenção. Miguel se aproximou e, com cuidado, retirou-a. Dentro, havia um papel enrolado, amarelado pelo tempo. Parece uma carta, murmurou. Abrimos juntos. Era uma mensagem escrita por alguém desconhecido, mas que mencionava o meu marido e indicava um segredo nunca revelado. Algo sobre a casa, o mar e uma parte do passado que ninguém mais conhecia. O vento soprou mais forte, como se o oceano quisesse que guardássemos o segredo ou descobríssemos a verdade. Miguel e eu trocamos um olhar. Tia, acho que nossa história ainda não acabou, disse ele. Nem de longe, respondi. O mar rugia lá embaixo, imenso e misterioso, e eu senti um arrepio.
Sabíamos que havia mais para descobrir, mais para aprender. A noite caiu lentamente. As luzes da casa refletiam no jardim molhado, e a brisa trouxe o cheiro de sal e terra. Sentamos na varanda, cada um com uma xícara de chá, contemplando o horizonte. O silêncio era carregado de perguntas, lembranças e promessas não ditas. Miguel tocou minha mão, um gesto silencioso de confiança e cumplicidade. Tia, obrigado por me deixar voltar. Sempre, Miguel. Sempre. E enquanto as estrelas surgiam no céu escuro, uma sensação de futuro incerto, mas cheio de esperança, envolveu-nos. O mar ainda guardava segredos, mas agora sabíamos que não estávamos sozinhos para enfrentá-los. E ali, sob a luz das primeiras estrelas, a história não terminava. Apenas ganhava um novo capítulo. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.